O que é um banco de dados? O que a gente precisa ter em mente é que um banco de dados é uma estrutura organizada que mantém dados e informações. Ou seja, essa estrutura organizada, quando eu estou falando de organização, não tem nada a ver com se está em ordem alfabética, se está indo de forma enumerada ou não. Quando eu digo organizada, essa estrutura organizada é que os dados, as informações estão ali, eles têm previamente um local esperando esses dados. Basicamente, a estrutura desse banco de dados, ela tem pré-definido uma alocação para a informação que vai chegar. Ou seja, ele é muito bem engessado nesse ponto. Não entendo engessado como algo ruim nesse momento, mas o banco de dados, ele previamente monta, tem a estrutura preparada para receber esse dado, para ser alocado nessa informação. Ou seja, o banco de dados ele é organizado justamente por conta disso, porque a gente sabe que o banco de dados está esperando um tipo de informação, um determinado dado, por assim dizer. Nesse ponto, o que a gente precisa ter em mente é que essas informações, elas precisam, é por isso que o banco de dados depende muito de um gerenciador, né? A gente acaba confundindo algumas coisas com questão de banco de dados e o próprio gerenciador. Porque o banco de dados, propriamente dito, é a estrutura, né? O que vai estar lá realmente armazenando os dados, guardando os dados. Essa é a estrutura. O que a gente tem hoje em dia acaba confundindo, comumente confundido, tá tudo bem confundir, é que a gente tem que o banco de dados é o gerenciador desse banco de dados, né? O nosso SGDB, né? O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Esse SGDB, só para te dar um aparato, é basicamente o MySQL, o Postgres. Eles são gerenciadores, eles gerenciam um banco de dados. Ou seja, eles são propriamente o banco de dados. É por isso que tem essa leve confusão no meio da comunidade, mas está tudo bem, todo mundo confunde e não tem problema. A gente vai até tratar isso aqui como banco de dados mesmo, mas tenha em mente que o banco de dados propriamente dito é a estrutura e quem gerencia ele é quem faz toda a coisa funcionar, né? Tudo que insert, create, delete, update, tudo que monitorar, tudo que inserir realmente, né? Criar dentro do banco de dados, quem faz é o sistema de gerenciamento, que é o próprio MySQL, o Postgres, tem vários bancos de dados que a gente vai acabar entrando. Eu trouxe comigo aqui uma colinha para a gente acompanhar, trouxe alguns exemplos práticos também do que a gente vai falar a respeito dos tipos de banco de dados, principalmente quando decidir, né, qual tipo de banco de dados usar para determinado sistema, para determinada funcionalidade. Então, já entrando nessa questão dos tipos de banco de dados, a gente tem 3 tipos assim que são os mais importantes, que é o que a gente precisa ter em mente de desenvolvimento, que é o banco de dados relacional, o não relacional e o banco de dados, né, que é o novo. A gente não vai nem entrar muito a fundo nele, porque ele ainda está pouco difundido, né, que é o NewSQL, que eu falei mais cedo, que ele basicamente faz a mistura dos dois. A gente vai focar principalmente no não relacional e no relacional. Entrando já direto no relacional, o que a gente precisa ter em mente é que o relacional ele é estruturado através de tabelas, ou seja, esse banco relacional ele é o que eu acabei de citar mais cedo, que ele é muito engessado. Agora o engessado acaba sendo não algo ruim, mas é o que diferencia principalmente do não relacional, né? O nosso banco relacional ele é baseado em tabela e coluna. É muito bom fazer uma analogia específica com uma planilha. Um banco de dados é um conjunto de planilhas. Quando você está lá na planilha do Excel, por exemplo, no Google Sheets, seja o que for, você tem lá a possibilidade de abrir janelas. Aquilo no banco é exatamente como funciona o banco de dados. Eu tenho uma estrutura em planilha, né? A aba que eu estou, a janela que eu estou, é basicamente a minha tabela, e cada uma das abas são as minhas outras tabelas. No banco de dados funciona da mesma forma, só o que muda mesmo é a forma de acessar. No banco relacional, que é o que a gente acaba usando o SQL, que está até aqui o livro, foi citado até no de cabeceiras, né, do MBA, Engenheiro Full Stack,
a gente vai usar muito o SQL para lidar com o banco relacional, justamente porque é a linguagem que o banco recebe, né? Que a gente vai precisar fazer os creates, os deletes, fazer busca, principalmente quando a gente acaba tendo que lidar com Big Data, com informação que é muito difícil de buscar, principalmente os relacionamentos, que é outro ponto que a gente vai entrar agora, que diferencia principalmente do banco não relacional. O que o banco relacional, né, o nosso banco é o tradicional, pode pensar que o banco relacional é o tradicional. Lembra que sempre quando eu falo do relacional, eu estou remetendo ao Excel, faz essa analogia que vai estar tudo certo. Pensa que o que diferencia ele principalmente são as relações, ou seja, como ele é engessado, ele previamente define uma estrutura, ele tem muita conexão, ele tem muito relacionamento, ou seja, eu não consigo de forma muito simples e fácil criar uma coisa sem depender de outra caso a relação entre elas existe. E essa possibilidade de existir essa relação entre eles é o que gera essa confiabilidade, né? Essa forma engessada de fazer acaba sendo que no final, como eu disse, não é algo ruim, agora é algo bom justamente porque a gente precisa que esses relacionamentos existem. Sobre o banco não relacional, como eu disse, o relacional, lembra sempre da planilha do Excel, que é basicamente a mesma coisa, e o principal ponto, ele tem relações entre as tabelas, ou seja, uma tabela tem colunas que se relacionam com outra tabela e em outras colunas. Então, esse é o aparato, esse emaranhado de conexões é o que diferencia principalmente o banco relacional. Indo agora para o não relacional, é justamente o contrário. O banco não relacional, ele não tem tanta engessamento, ele não tem tanta conectividade nesse ponto. Ele dá uma liberdade muito maior, ele é muito mais flexível do que o banco relacional. Ele não tem mais essa estrutura de tabelas, de colunas, e ele dá lugar, né? O que o pessoal fala, ele dá lugar, em vez das tables, ele dá lugar para as collections, né? Que são basicamente estruturas, são basicamente um banco de dados mesmo, uma coleção onde eu tenho informações. Essas informações, geralmente, em 90% dos casos, são em JSON. A gente armazena JSON. JSON, se você vai ver nos módulos, principalmente de front-end, back-end, a gente vai lidar muito com JSON, né? Que é basicamente uma linguagem que demonstra para a gente uma informação de forma mais simples, até mesmo do ser humano conseguir enxergar, né? Mas basicamente é uma linguagem estruturada que traz para a gente chave e valor. Esse é o ponto principal. É por isso que é muito fácil. O banco não relacional, que a gente tem de exemplo dele, como eu disse, no relacional a gente tem o MySQL, o Postgres. No não relacional, o principal deles é o Mongo. Eu acredito que o Mongo em algum momento já passou na timeline de vocês. Ele é muito famoso e muito, muito bem estruturado, justamente porque te dá um aparato assim enorme de serviços, principalmente tem o MongoDB Atlas, por exemplo, que você não precisa nada na sua máquina, não precisa instalar nada, nenhuma CLI, nenhum tipo de comando. Você pode simplesmente ir lá, criar sua collection e já receber os dados de forma muito simples e implementar isso no seu back-end, que é o que a gente vai fazer no nosso curso, porque a gente tem um curso de Mongo já na plataforma para mostrando exatamente como é que funciona esse processo, qual que é o processo de colocar esses dados já direto no Mongo. Voltando para o não relacional, como eu disse, o exemplo é o Mongo, trabalha com chave e valor, principalmente essas collections dele, a gente joga tudo para dentro da collection e não tem uma validação específica, por exemplo, das tabelas, né? Se eu tenho no relacional, eu tenho uma tabela que tem X colunas, essas colunas elas são divididas eles têm validações próprias. Por exemplo, eu tenho uma coluna num banco que chama, eu tenho uma coluna de pessoas, essa pessoa tem nome, e-mail e tem CPF. Se porventura eu mando, faço um create, né, dou um create para esse banco, né, dou aquele create no SQL para esse banco e mando sem o CPF, se a tabela foi criada com uma prevenção, né, criada com um campo, se não enviar nada, a gente imputa alguma coisa, a gente insere alguma coisa junto, tá tudo bem, mas acaba que o banco exige que a gente tenha esse dado previamente dito, ou vai dar um erro. Ou seja, eu não consigo fazer a criação e inserção de colunas sem ter os dados efetivamente. Então, isso já é um viés mais de concisão, né? Deixar um pouco mais conciso e estruturado, é por isso a organização
desse banco relacional. No não relacional, a gente tem uma chave valor, a gente pode mandar basicamente qualquer coisa lá dentro, que é definido no JSON, e a gente faz todo o processo de consulta, de validação, de estruturação direto no back-end, só pelo back-end. O que a gente usa de linguagem ali é basicamente a linguagem da API mesmo que a gente estiver utilizando, e só usar a API deles, do Mongo, que seja do Redis, por exemplo, e só enviar a informação. Agora que a gente passou por dentro do não relacional e do relacional, eu vou trazer aqui na minha máquina, a gente está vendo aqui, alguns exemplos a respeito disso, só para deixar claro a efetividade da questão do banco relacional e o não relacional. Eu trouxe aqui também só uma frase de efeito a respeito do que é essa relação do relacional e não relacional, que é, olha, o banco de dados relacional, ele estrutura informações em tabelas interrelacionadas. Lembra que eu falei? O principal ponto do banco relacional é que ele tem interligações, ou seja, acaba que gera uma dependência entre as tabelas. Isso caso você queira. Claro que ele também pode não ter nenhum tipo de relação entre eles, mas usando de forma correta o SQL, a ideia dele, né, do banco relacional é ter essas dependências como um ponto positivo, né, para ser usado. E como uma rede complexa de conexões, enquanto o não relacional adota a abordagem mais flexível que permite o armazenamento de dados de maneira livre e descentralizada. Esse é o principal ponto. Então, recapitulando, relacional lembra do Excel e tem sempre interligações entre as tabelas, ele é mais engessado. O não relacional a gente usa chave, valor, JSON, o que a gente precisa mesmo é a linguagem de back-end que vai mandar para o nosso Mongo, para o nosso Redis, pelo banco, pelo não relacional que você estiver utilizando, a informação de chave-valor, a gente armazena isso nas collections e no cluster e fica basicamente da mesma forma, só que sem as conexões, sem a interligação entre essas collections.